Olá, boa tarde. Estamos iniciando a próxima live, né? Que esse mês nós estamos com dois temas, que foi afetividade e agora a gente vai trabalhar com o tema transcendência. Então hoje a gente vai estar trabalhando o tema transcendência e estamos aguardando as pessoas chegarem para que a gente possa começar a conversar. Hoje a nossa convidada vai ser a Fátima Landim e vamos esperar um pouco. Bem-vinda, Geise, bem-vinda, Helena. Estamos aguardando a Fátima chegar. E assim, Fátima, breve a gente vai começar a conversar sobre transcendência. E dentro desse projeto, que é o projeto. Opa, Fátima, bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde, Eliette, Helena, Siebra. E nós estamos dando continuidade, né, a um projeto que chama Cirandando. Nesse projeto, a gente trabalha vários temas ligados à biodança. A biodança é quem faz toda a base do projeto, ensinando as pessoas como é que a gente pode sair do salão e ir dançar a biodança na vida, no cotidiano de uma comunidade. Então, como é que eu posso vivenciar a vitalidade dentro de um ambiente comunitário, numa família, numa sala de aula, num espaço terapêutico? A sexualidade, a criatividade, a afetividade e a transcendência. A transcendência que é um momento assim ímpar, né? Para o Rolando, ele fala que a transcendência ela permeia todas as linhas, porque é a nossa parte mais sutil, é a nossa espiritualidade que nos liga, que nos religa a esse ambiente cósmico, né? Que somos. Não que fazemos parte, mas que somos. Então, a busca na biodança é por essa vivência de plenitude, essa vivência onde eu consigo sentir e ser a natureza, ser a natureza em mim. E eu ter essa percepção, uma percepção dentro de uma corporeidade, não dentro de uma ideia, mas sentir no corpo essa espiritualidade. Então, para o Rolando, a transcendência é isso. E para o projeto Cirandando, que nasceu na Serra da Meruoca. Um dos nossos parceiros, né, é a Escola Comunitária de Biodança. E aí essa live, ela vai para todos os facilitadores da Escola Comunitária de Biodança, com outros facilitadores também, e principalmente para as famílias que fazem parte do projeto. Para a criança, para o pai, para a mãe, para os irmãos mais velhos poderem entender o que é que a gente conversa. Qual é a tônica que a gente está vivenciando dentro do projeto quando eu estou trabalhando a música, o circo, o mosaico, a educação alimentar, a educação ambiental, a própria biodança. Então, assim, esse momento de hoje é para a gente ir construindo esse saber, como diz o Paulo Freire. Construir um saber dentro de uma metodologia que a gente usa, que é a educação biocêntrica, dentro do projeto. E a Fátima Landim é uma pessoa que, assim, há muito, nós fizemos biodança juntas, há muito tempo atrás, mas ela se dedicou e se dedica com muito amor à medicina, né, à acupuntura, a toda uma parte ligada a florais, à homeopatia também, principalmente a uma visão muito espiritual quando ela trabalha o atendimento. Eu já tive o privilégio de ser atendida por você e vi o quanto que você olha para a gente de modo sistêmico.
quando você olha para a gente com essa inteireza que é o ser humano. Então, assim, quando eu pensei em quem eu ia chamar, né, para dentro do projeto, poder dar corpo ao que é que a gente vive no dia a dia com esse tema da espiritualidade, eu não duvidei, né, assim, de te chamar, Fátima. Pela tua capacidade de amar, pela tua caminhada no Pathwork, onde também tem essa visão sistêmica dos processos humanos, e principalmente porque você faz essa costura. Eu te vi numa live sobre o Covid, né? E como você faz a metáfora para que a gente possa entender. E assim, então, para mim, vai ser uma tarde, está sendo, né? Porque você ter dito sim diante de tanto compromisso, para a gente já é uma grande alegria estar contigo aqui. Então, assim, dá as boas-vindas às pessoas que estão chegando, o Léo, lá da Paraíba, que é um facilitador de biodança, a Pipi, que está lá na Meruoca, que é uma das coordenadoras do projeto. Então, já vi muita gente aí do mundo da biodança, do mundo da psicologia, do mundo da arte. Então, que vocês podem também fazer alguma pergunta, se quiserem, para que a gente possa também construir junto uma tarde de saberes. Saberes onde eu misture a biodança, mas principalmente que é trazer a biodança dentro desse link com o cotidiano. A gente sair do espaço de salão, da música com o movimento estruturado, mas ir para a vida. Como o Rolando dizia, dançar a vida, né? E a Escola Comunitária de Biodança, lá na Serra da Meruoca, ela foi para lá por isso, porque ela foi para o povo, ela foi para quem não tinha dinheiro para pagar uma terapia aqui em Fortaleza, ela foi para quem nunca nem ouviu falar nisso. E a gente está, aos poucos, construindo uma nova linguagem dentro das comunidades. Então, seja muito bem-vinda. E aí, você está livre, se eu quiser, quem quiser saber mais coisas, vou te perguntando aí. Mas, assim, o que é para ti essa transcendência? O que é para ti essa possibilidade da gente ir levar a espiritualidade para as pessoas? Sem ter uma proposta assim, bem desenhada, mas ir para o cotidiano. Antes de começar a falar do tema, eu queria lhe agradecer pelo convite, né? E assim, eu mandei esse convite para algumas pessoas e comecei dizendo assim, que era uma honra eu fazer esse bate-papo com você, porque assim, o seu trabalho aí na Meruoca é um trabalho que eu admiro muito. Eu não tive o prazer ainda de ir aí, mas eu já ouvi muito falar pela Zulmira, pelo Custódio, por várias pessoas que estão aí mais perto, a Ruth, né? E assim, eu tenho maior atração por esse teu trabalho, sabe? Essa escolha de ir para o interior, de levar o que você acredita para o povo mesmo, como você acabou de dizer, né? Então, assim, eu estar aqui me dá muita alegria, porque é uma forma, nem que seja só um pouquinho, de eu dizer que eu faço parte disso que você está fazendo, que eu acho tão bonito, tá? Então, falar de espiritualidade é um tema muito amplo, né? Mas eu vou tentar falar de uma forma bem simples de como eu vejo. Então, na verdade, nós não. Às vezes a gente acha, não, eu tenho que desenvolver minha espiritualidade. O que é que eu faço para eu me inserir na espiritualidade? E, na verdade, nós não somos seres humanos que precisam se inserir na espiritualidade. Nós, na verdade, somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana, né? Essa vida é muito transitória. Nossa essência é muito mais ampla do que isso e é eterna, né? Então, eu sempre faço uma metáfora assim. Nossa essência é como se fosse um raio de um grande sol, de uma fonte de energia que a gente pode chamar de consciência cósmica, de Deus, de grande mistério, como os índios chamavam, não importa que nome a gente dê, mas é uma fonte de onde se origina tudo e todos. E cada um de nós é um raio dessa fonte, né? Então, a gente agora, para essa experiência na Terra, a gente precisou criar um veículo especial, que é esse corpo, né? Esse corpo com essa estrutura neurológica, que é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, é como se fosse o hardware para a gente ancorar esse software, que é a nossa essência, entende?
Então, a gente construiu a nossa essência, o ser espiritual que nós somos, construiu esse corpo físico, com um sistema nervoso, com um cérebro, para atuar aqui na Terra, né? Então, aqui na Terra, a gente desenvolve um processo de desenvolvimento que é inexorável, é natural, né? A gente primeiro nasce, fica no útero da mãe um tempo, quando chega 9 meses, chega a hora de sair. Pode estar bom que seja lá, mas é a hora de sair. Então, a gente vive um parto, que é uma situação de crise, e a gente nasce. Aí a gente nasce ainda muito dependente de cuidados, né? Dependente do adulto para tudo, para se alimentar, para fazer a higiene. Mas à medida que a gente amadurece, a gente vai crescendo e a gente vai ganhando uma independência, né? Começa engatinhando, então a gente vai desenvolvendo dimensões psíquicas, né? A gente desenvolve a dimensão física, né? Cresce, se desenvolve, desenvolve a dimensão mental através de vários aprendizados, desenvolve a dimensão emocional. Então, essas 3 dimensões, elas constituem um tripé. E a partir desse tripé, mais ou menos desenvolvido, a gente começa a ativar uma outra dimensão nossa, que sempre esteve presente, que é um estado de consciência acima desses 3. Uma nova forma de perceber a vida. Porque a gente percebe a vida fisicamente, através dos 5 sentidos, né, das sensações, percebe a vida emocionalmente, através dos sentimentos, e mentalmente, através da nossa razão. Então, mas existem outros níveis de consciência, outras dimensões, através das quais a gente pode perceber a vida. E aí, quando a gente desenvolve esses 3 níveis, a gente começa a desenvolver uma 4ª dimensão de nós, que são outros níveis de consciência, que a gente chama, esses níveis de consciência supramentais, a gente chama de espiritualidade, né? Mas, na verdade, espiritualidade é tudo. É a nossa essência, né? E aí a biodança, ela trabalha justamente essas linhas, né? Ela trabalha a vitalidade, que ela aborda bem a linha física da atividade, a afetividade e a criatividade, né? A afetividade e a criatividade já envolve o desenvolvimento emocional, sobretudo, mas também um pouco de mental, né, na criatividade. E aí, a transcendência seria uma forma supra, seria encarar a vida em um nível superior de consciência a esses, que inclui esses, mas que é mais, né? Então, toda vida que a gente chega numa hora de uma determinada evolução de consciência e a gente retarda isso, a gente cria uma crise desnecessária. Por exemplo, o bebê, se ele não nascer quando completa 9 meses, ele pode até morrer, né? A criança chega uma hora que ela precisa parar de mamar. Ela já tem dente, ela já pode deglutir, ela já pode fazer outras coisas. Chega uma hora que o adolescente precisa ter um trabalho, precisa sair da casa dos pais. Então, chega uma hora, e em geral é mais na maturidade, que é assim, tem um chamado muito grande na nossa essência para a gente continuar evoluindo. E quando a gente insiste apegado só nessas dimensões de consciência, a gente começa a criar uma crise na nossa própria vida, né? Essa crise nós estamos criando coletivamente. Porque a Terra é como se a Terra também fosse um ser espiritual. Como se não, a Terra é um ser espiritual. Composta de várias células. Do jeito que nosso corpo é composto de várias células físicas, a Terra é um ser espiritual composto de várias células. Cada um de nós é uma célula, né? Então, a Terra está tendo um chamado para evoluir, para viver num nível de consciência mais elevado, numa percepção mais elevada. E nós estamos prolongando muito isso, essa transição, né? Daí essa crise que nós estamos vivendo. Então, quando a gente... Isso, como você falou, é uma religação, porque, na verdade, esses níveis de consciência estão em nós, sempre estiveram em nós. A gente estava no útero, ele já estava em nós, né? E antes da gente encarnar. Então, quando a gente faz essa transição, é o que a gente chama de, é o religare, né? Religião vem da palavra religare, do latim, que é uma religação, é como se a gente abrisse a porta para uma dimensão nossa que sempre existiu, mas que a gente não estava focado nela, a gente estava focado mais nas coisas materiais da vida, né? Nos níveis mais baixos de consciência.
quando a gente faz essa transcendência, né, que esse nome da biodança é muito apropriado, porque a gente transcende níveis de consciência. A gente não deixa de ser humano, não deixa de ser físico, mas a gente transcende, a gente vai além, né? A gente inclui e vai além. Então, a gente lança mão de um potencial de energia muito maior do que o que a gente está lançando, né? E essa energia que move nossas células, que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a pensar, é a energia da nossa essência. Né? É uma energia só. Então, é natural que quando a gente faz esse religar, quando a gente passa a viver nesse nível de consciência mais amplo, a gente tem mais saúde, porque a gente vai ter mais energia disponível fisicamente, a gente vai ter mais vitalidade, a gente vai viver a afetividade de uma forma mais satisfatória, porque a gente vai ter uma percepção maior da realidade. Né? E a gente vai poder se relacionar com o outro de uma forma muito mais profunda, né? Nesse nível de consciência mais baixo, da terceira dimensão, a gente se relaciona uns com os outros como se fôssemos objetos. Por exemplo, o Martin Buber, que é um filósofo judeu que eu gosto muito, ele fala do tipo de relação eu-isto e relação eu-tu. Ele diz que essa relação eu-tu, que é uma experiência de afetividade genuína, ele transcende os dois e ele cria um campo de energia que é dos dois, mas ao mesmo tempo não é de nenhum, entendeu? Se eu vivo uma relação assim profunda, eu saio enriquecido por aquela energia e o outro também, independente da gente voltar a estar juntos. Então, como essa relação eu-tu? É uma relação onde eu olho para o outro enxergando amplo, onde eu olho para o outro sem expectativa, com uma curiosidade real de compreender o ser que o outro é. Né? A relação eu-isto é assim, o outro é um isto, é um objeto para atender uma demanda minha. Então, por exemplo, eu arranjei um namorado, estou morta de apaixonada, achando que amo perdidamente. Mas é assim, o outro tem que me telefonar todo dia, o outro tem que fazer tal coisa, o outro tem que fazer isso, o outro tem que atender várias demandas minhas. Na hora que o outro não atende, acabou-se o amor, né? Gera-se um grande conflito. Então, a afetividade vivida espiritualmente, quando a gente já ampliou a visão, a gente está num patamar de consciência mais amplo, a gente consegue essa interação muito mais profunda, que é o que a biodança busca, né, Cássia? Eu lembro que a gente ficava horas numa roda de afetividade, olhando para o olho do outro para conseguir enxergar o outro, né? O enxergar o outro não é assim tão automático. A gente precisa ter olhos para ver, né? E esses olhos para ver é um olho que já vê além do físico, do emocional e do mental. É um olhar que transcendeu, entende? Então, por que é que isso é tão bom? É a evolução natural de todo ser humano. E por que é que nós todos não estamos vivendo uma plena espiritualidade? Por que é tão difícil, né? É porque aquilo que eu falei no início, a gente precisa, esse desenvolvimento é gradativo. Um neném que nunca engatinhou na vida, ele não vai sair andando. Pode o pai e a mãe explicar bem direitinho como é que anda, que ele não vai conseguir. Ele vai precisar engatinhar, ele vai precisar se levantar segurando na cadeira, empurrar a cadeira um pouquinho, até que ele desenvolve para andar sozinho. Toda a nossa evolução se dá assim. Então, para a gente realizar essa transcendência, esse religare, a gente precisa ter um equilíbrio do nível físico, do nível mental e do nível emocional, né? Para todo o desenvolvimento de cada um desses níveis, requer uma tentativa e erro. Requer uma permissão para errar. A criança tem essa permissão para errar quando ela anda. Ela anda com a perninha aberta, ela cai, ninguém briga com ela. Ela vai aprendendo a andar. A criança tem essa permissão para se desenvolver mentalmente. Ela começa a falar as palavras erradas, até que ela aprende, ela vai para a escola. Tem todo um treino para se alfabetizar, até que ela estuda astronomia e vai ser cientista da NASA, né? Ela teve que desenvolver a mente nesse processo gradativo. Se você olhar a dimensão emocional nossa, nós não temos permissão para desenvolver essa dimensão emocional. Você vê que a primeira vez que a criança se expressa emocionalmente de uma forma inadequada, qual é o comando? Isso é feio, cale a boca, pare com isso. Não faça isso. Então, a gente não teve essa permissão para despertar
do ponto de vista afetivo e emocional, de uma forma fisiológica, de uma forma tranquila. Então, a gente aprendeu a mascarar nossas emoções. Nossos verdadeiros sentimentos, nossos verdadeiros desejos, eles estão, a maioria, inconscientes, porque a gente já criou tantas camadas racionais em cima disso, que a gente, muitas vezes, a gente nem sabe o que é que a gente realmente deseja. Um adolescente vai escolher a profissão, por exemplo. Ele não sabe o que é que o coração dele quer. Ele fica se olhando qual é o mercado, qual é a profissão que dá dinheiro, qual é a profissão que é mais fácil. Não, vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez. A gente não tem uma educação emocional, né? A nossa educação, apesar de todo o esforço do nosso mestre Paulo Freire, ela ainda é massificada, ela ainda é uma educação que desenvolve o físico e o mental e deixa o emocional negligenciado. Então, a gente não está inteira, a gente é como se fosse um tripé capengo, entende? Então, esse desenvolvimento, esse religar, esse desenvolvimento de dimensões superiores de consciência, né, que é o que a gente chama de espiritualidade, fica dificultado, porque a gente não está sustentado ainda no tripé, né? Então, quando eu conheci o Pathwork, né, que é esse caminho, Path significa caminho, work, trabalho, né? É um trabalho, esse trabalho do caminho, é um trabalho interior, num caminho que é a nossa vida, né? A partir do que a gente vai vivenciando, experimentando na vida, a gente vai experimentando se conhecer. Então, eu dizia que o Pathwork era como se fosse um Mobral emocional. Mobral é do seu tempo, viu? Não vai negar que não é não, que eu sei que é. Agora, muitos dos nossos ouvintes talvez não saibam o que é Mobral, mas é um movimento que foi criado na década de 60, 70, para alfabetizar adultos, porque o índice de analfabetismo nos adultos era muito grande, né? Então, a gente precisa ir para um Mobral emocional, porque a gente precisa se alfabetizar emocionalmente. E se alfabetizar emocionalmente é o quê? É isso que a biodança nos ajuda a fazer, né? Olhar para dentro de nós, reconhecendo os nossos reais desejos, os nossos reais sentimentos e descobrindo formas construtivas de expressá-los, né? Não vou, estou em contato aqui com a raiva, vou puxar uma faca e matar o outro, não. Eu vou observar aquele meu sentimento agressivo, né? Vou ver qual foi a frustração que gerou isso, qual foi o sentimento, qual foi o desejo que não foi realizado, que me fez ficar com raiva, né? Então, eu vou viver a minha maturidade emocional integrando com a razão e o físico. A meta é integrar esses três, né? Então, hoje em dia, na prática, né? A gente está vendo que o que é que aconteceu com o planeta? O planeta se desenvolveu muito fisicamente, se desenvolveu muito mentalmente, né? Essa possibilidade que nós temos aqui, né? De conversar virtualmente. Isso há 20 anos ninguém pensava. Ninguém imaginava que isso era possível. Isso foi fruto do desenvolvimento físico e do desenvolvimento mental, né? O raciocínio, a sofisticação do computador, que antes era enorme, agora é um celularzinho com todas essas funções. Então, a gente progrediu muito física e mentalmente, mas a gente emocionalmente está infantil. Nós ainda estamos querendo as mesmas coisas. Qual é o anseio de todo mundo? Receber o máximo possível, dando o mínimo possível, né? Isso é o anseio da criança, porque a criança precisa mesmo receber e não tem condição de dar. Mas a verdadeira necessidade de nós adultos é dar. É desenvolver nossos talentos, é contribuir, é doar, é manifestar esses talentos. Essa é a nossa necessidade. Não é pelo efeito, não. É pelo ato. Se eu estou desenvolvendo meus talentos, meus atributos divinos, e estou doando, esse ato em si já me realiza, já me deixa bem. Independente do efeito disso, entende? Então, a gente não sabe disso e a gente continua buscando necessidades infantis. Que é a necessidade de se autoafirmar, de disputar e se sentir o melhor, né? Nós estamos numa sociedade de consumo competitiva, uma divisão de renda absolutamente injusta, que chega ao cúmulo de alguém achar que compensa queimar uma floresta para explorar os minérios e para criar gado, né? E assim, é um absurdo, isso é um total absurdo. Mas em um nível de consciência limitado, não é absurdo. Porque para eu saber que isso é absurdo, eu preciso já estar enxergando um pouco além. Entende? Sim. Então, essa nossa sociedade chegou a um ponto que ela vai ter
que transcender, ou então ela vai deixar de existir. Porque é impraticável. O aquecimento global está aí, as florestas destruídas nesse grau. Nós não sabemos a gravidade das repercussões climáticas resultantes dessa queimada agora, né? Porque a destruição da Amazônia já era algo que preocupava o mundo inteiro antes. Imagine agora. Então, isso tudo é o quê? É uma crise de uma criança que não quer ficar adulto, que já completou 20 anos, 30 anos e, sabe, a gente está aos 60, 70 anos absolutamente infantis, né? E aí, como é que a gente faz na prática? A gente não tem, infelizmente, como obrigar os outros a transformar fora. Então, qual é a maior contribuição que a gente faz? É a gente abrir a nossa porta, a gente começar a se conectar com a nossa essência espiritual que já existe, que sempre existiu. Quando eu faço isso, eu crio um campo de energia que beneficia todo o coletivo, certo? E quando eu consigo fazer isso, associada a um trabalho de ajuda a outras pessoas, não uma ajuda coerciva, nem uma ajuda paternalista, mas uma ajuda no sentido de abrir a consciência, tipo isso que esse trabalho que você faz aí, né? Que é exatamente por isso que eu acho ele tão lindo, a simplicidade dele e, assim, o potencial de expansão de consciência que um trabalho assim pode gerar, né? Então, como é que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma obra emocional. É a gente começar a se conectar, olhar para dentro de nós, enxergar os nossos reais desejos, os nossos reais sentimentos, enxergar a forma destrutiva que todos nós usamos para obrigar os outros a atender nossa demanda. Porque a gente cria, cada um de nós, todo um mise-en-scène, toda uma cena para induzir que o outro atenda a nossa demanda. Então, tudo isso a gente precisa ir desvendando. E o material de escola é a vida. Onde há um infortúnio, onde há uma insatisfação, quer dizer que a energia não está fluindo. Aí a gente usa aquela experiência para olhar para dentro o que é mesmo que eu desejava aqui. Eu estou com raiva porque é mesmo. O que é que eu queria que não me foi dado? Qual era o meu desejo? Qual é o sentimento real? Às vezes uma pessoa esconde uma mágoa a vida inteira. E adoece com essa mágoa, né? Porque esse bloqueio que eu faço na energia para não sentir a mágoa, eu bloqueio a energia, essa mesma energia é a que eu me relaciono, é a que eu trabalho, é a que nutre os meus órgãos. Tudo é um fluxo de energia só. Então, se eu bloqueio a energia, se eu bloqueei a energia para não ter consciência das minhas emoções inconvenientes, né? Essa energia, ela vai fazer falta nos meus órgãos, eu vou adoecer. Ela vai fazer falta na minha vida, eu não vou me relacionar bem. Eu não vou ter ideias criativas para achar soluções inventivas na vida. Eu não vou estar disponível para sentir prazer, porque para sentir prazer, eu preciso estar entregue aos movimentos involuntários do corpo. Né? Na verdade, como a gente não está entregue a essa dimensão espiritual, a gente está o tempo todo identificado com a mente. A maioria de nós está o tempo todo identificado com a mente, tentando arranjar um jeito de obrigar as coisas a acontecer do jeito que eu quero e de evitar que alguma desgraça aconteça. Se a gente olhar com honestidade, o tempo todo a minha mente está funcionando. E ela está funcionando para quê? Para evitar que aconteça uma desgraça e para fazer com que aconteçam as coisas que eu quero. É como se o universo fosse hostil e viver fosse uma grande batalha para você se manter vivo apesar do universo ser hostil. Isso, na verdade, é uma grande ilusão. Porque na hora que você se conecta com o universo e você é uma coisa só. Quando você se sintoniza com essa essência divina, dos seus reais sentimentos, dos seus reais desejos, é como se o mundo conspirasse e as portas se abrissem. Né? Nós e o universo somos um. Não é o fora que causa meus sentimentos. É o meu estado de consciência que causa o que está acontecendo fora. Né? Então, olhar a doença nesse aspecto é uma coisa assim que eu acho muito excitante, mas não é fácil, viu? Não é fácil, porque a gente aprendeu que a doença é um azar. A doença é um azar, o prejuízo é um azar, o infortúnio é um azar do qual eu preciso me livrar. E, na verdade, a doença é uma criação minha. Ela é um efeito e, ao mesmo tempo, ela é o remédio, porque quando eu olho para ela com vontade de enxergar,
ela pode ser a chave para eu abrir a porta para uma saúde mais ampla, um nível de consciência mais elevado, entendeu? Então, a doença, até do ponto de vista simbólico, se você olhar para ela, a doença traz a mensagem dela, entende? Uhum. É muito forte. Agora mesmo eu tive uma doença recentíssima. Agora, na pandemia, o que é que aconteceu? Nunca eu tinha tido nada na vida, em ouvido, tive uma otite. Quando eu fui para o médico, eu tinha uma rotura de tímpano, tu acredita? Aí eu fiquei desesperada, como é que esse meu tímpano rompeu? Aí eu comecei a entrar dentro de mim para olhar para isso, entendeu? E a oração que a gente aprendeu muito, a oração é um instrumento muito grande de transcendência. Porque você não reza para uma divindade fora, você reza para uma divindade dentro. A divindade é essa fonte que origina você. Mas essa dimensão de consciência nossa, ela respeita o livre-arbítrio do ego. Eu preciso saber que ela existe e eu preciso dizer, eu quero receber a orientação. Isso é a prece. E a orientação vem. Não vem para resolver o seu problema. Vem para expandir sua consciência para você perceber como você resolve. Então, eu comecei a pedir ajuda para ver essa história do meu tímpano, sabe? E aí eu compreendi isso, não vale a pena eu dizer aqui a conversa comprida onde eu cheguei a isso, mas envolve sonhos. Os sonhos são mananciais de informação sobre nós, que a gente desperdiça porque a gente não está acostumado, né? A gente pode treinar para lembrar do sonho. Você, antes de dormir, tem a intenção de lembrar do sonho. Quando você acorda, você já tem um caderninho ali, anota. Você vai registrando. Quando você se habitua a isso, o sonho lhe dá informações simbólicas muito ricas, né? Aí eu compreendi que tinha acontecido o seguinte, na pandemia, eu fiquei muito assustada com essa coisa, de repente, veio para dentro de casa, né? E aí eu comecei a ajudar um monte de gente pela internet, gente dos bairros que foi aparecendo, que tinha Covid, no posto não tinha uma assistência boa. Eu fui atendendo essas pessoas pelo WhatsApp, né? E aí fui atendendo outras pessoas também, assim, videoconferência. Aí quando começou a voltar, eu comecei a voltar ao consultório, aí voltou o consultório, eu não tinha como dispensar esse resto desse povo todo, e eu fiquei muito sobrecarregada, sabe? De atendimento. Aí eu comecei a compreender que eu tinha aberto uma escuta externa demasiada, sabe? Numa postura arrogante de que eu posso tudo, eu tenho para ajudar muita gente, eu não preciso de nada, entende? E eu, como que, fechei o meu ouvido interno para minhas necessidades. E aí, quando eu fiquei olhando isso, eu digo, gente, o ouvido explodiu por causa disso. Uma escuta só de um lado e do outro nada, entende? Sim. E aí, agora eu comecei a trabalhar isso. Aí eu estou trabalhando isso. Estou indo no otorrino, hoje mesmo eu fui. E estou fazendo todo um trabalho interior meu, para saber como é que eu posso fazer essa escuta do outro e a minha também, né? Porque a vida na Terra é um equilíbrio entre dois polos, entre o dia e a noite, entre a chuva, o verão e o inverno, né? Então, a gente tem que fazer, pra gente só fechar isso, tu já fala, o caminho pra gente fazer a espiritualidade é o quê? É primeiro esse Mobral emocional, eu olhar para dentro de mim, né? E o outro passo é a meditação. Porque essa mente que não para, o tempo todo governada ou pelo medo ou pela raiva, ou a gente se prevenindo de algo que não quer, ou a gente com raiva planejando o que é que vai fazer para descontar, entende? Essa mente, ela fecha a porta, ela não se energiza. E para a gente entrar em contato com essa divindade em nós, a gente precisa descobrir um jeito de silenciar essa mente, né? Então, a meditação é um caminho, que é uns minutos diários que você escolhe para se olhar. Você só silencia e olha. Se está a mente pensando, você observa. Você fica o tempo todo voltando para esse lugar. Eu sou essa que observa. Eu não sou essa que está com medo, eu não sou essa que está com raiva. Isso são fragmentos de consciência e eu sou essa que observa. Aí você tira um horário todo dia para fazer aquilo. Começa pouquinho tempo, 5 minutos, vai aumentando. E aí a meditação, ela vai lhe propiciar com o tempo uns momentos onde você realmente silencia. Mas mesmo antes de você conseguir isso, ela já lhe beneficia demais. É uma experiência que a gente precisa fazer. Para a gente ver como a gente sai desse burburinho emocional
e vai se reconectando, porque esse religar não é assim, um dia eu me religuei, não. É no dia a dia. Eu hoje me liguei mais, depois eu perdi, aí eu vi que eu tô de novo assim, aí eu volto, faço uma prece, começo a me olhar, até que você vai alcançando esse estado onde você enxerga as coisas com mais lucidez e onde você desperta a intuição, que é um sentido natural, como é a visão, a audição, o olfato, né? Quando você desperta a intuição, você começa a acessar uma informação que você não sabe de onde vem. Parece que é a sua cabeça que está inventando. Você começa a observar as sincronicidades, que é as informações que vêm pela boca de outra pessoa, uma coincidência, né? E você vai qualificando os sonhos. E assim você vai caminhando. Essa transcendência não é uma coisa episódica. Essa transcendência é um aprendizado de vida, é um exercício de vida, do dia a dia. Mas diz aí o que você estava Não, esboçando uma palavra. eu tô embevecida, porque é muito bom assim você ouvir coisas que você acredita, que você vive, né? Quando você fala desse estado meditativo, né? Desse hábito de meditar, que é o quê? Um ato de se auto-observar. E aí a gente olha assim, o que é que nós queremos quando a gente leva a biodança para um ambiente comunitário, né? Assim, dentro o Portal Vida, a Associação Sônia Maria, ousa e levar para pessoas que nunca ouviram falar daquilo. E o que é que a gente, às vezes, e esse projeto, ele diz assim, dando mãos na caminhada, encontrando sentido para a jornada. Então, tuas palavras trazem muito sentido. Quando eu sugiro um momento de biodança, para que as pessoas comecem a praticar esse estado meditativo, uma meditação dinâmica, mas um momentinho que eu posso parar e desligar, e sair do medo, eu sair da raiva, eu sair daquela coisa que às vezes as mulheres me dizem, eu tô com uma coisa aqui, eu não sei o que é, né? E aquilo ali me preenche e eu mudo a qualidade da minha vida. Então, assim, levar esse estado de meditação é levar a possibilidade da gente ter um processo evolutivo contínuo. Quando tu falas assim, o que é esse estado de evolução, dando até as boas-vindas a Zumira, que está aí, que é a outra diretora da escola, que está nos assistindo, ao Francisco, que é o presidente da associação, que está nos assistindo também. Tem várias pessoas que é importante estarem nessa roda com a gente. Que é assim, quando a gente vê na comunidade as pessoas mudando o tipo de comida dentro de um projeto, o que eu antes comia xilito e hoje eu como um suco, tomo um suco, como uma fruta, eu vejo o quanto vai evoluindo e até o paladar, o gosto. Quando você faz, né, a analogia com a sexualidade, dizer assim, eu não posso sentir prazer se eu estou aqui na mente. Né? Então, o que é que essa sexualidade tem a ver nesse cotidiano espiritual, né? Essa sutileza de um estado de permanência diária. Quando a gente fala assim, trazer isso para o cotidiano, é trazer essa possibilidade dessa autoobservação. Hoje, esse projeto, Fátima, ele já está, os professores dele foram jovens que iniciaram nas aulas de biodança, nas aulas dos cursos de facilitadores em desenvolvimento comunitário, e hoje vê-los dando aula de mosaico, de permacultura, isso aí é a própria transcendência agindo na comunidade. Quando a gente pega todo mundo e faz um mutirão e constrói uma praça, o que antes não tinha uma praça e passa a ter, que antes não tinha um restaurante e passa a ter. Então eu vejo assim, tanta transcendência prática numa praxis cotidiana, e isso me alegra, sabe? Porque sai também do plano que a gente pensa que essas coisas só servem para algumas coisas, não serve para o dia a dia. Que nada, serve para a nossa vida. Para o cotidiano mais banal. Quando tu fazes o diálogo do que tem a ver a minha otite com o que eu estou vivendo hoje, e consegue elucidar esse diálogo interno e tem a chave do que é que eu posso fazer para ficar boa, independente do remédio. Então, isso para mim é o que é o mais precioso de levar a biodança para o ambiente comunitário, de levar um projeto desse
para oferecer para as famílias, sabe? É a gente ter essas sacadas e descobrir-se dentro de um processo, né? Agora, com essa pandemia, a gente viu muito como o medo está imperando, como o medo está dando um outro tom, trazendo para os adolescentes uma doença quase que generalizada, né, de ansiedade, de pânico, fazendo com que eles repensem a forma de estarem entre eles. As crianças nem tanto, mas estão, porque elas às vezes não sabem nominar, mas elas sentem também o baque de não poder ir para a escola, de não poder interagir com os amigos e tudo. Então, assim, o que tu dirias, né, desse Mobral, que eu achei ótimo isso aí? As crianças, os adolescentes não vão entender muito bem isso, mas como é que a gente pode contribuir com essa, como a Azul está dizendo aí, imanência e transcendência juntas, né? Que é essa vivência prática da espiritualidade, corpo, alma, tudo junto, né? Não pode estar solto. Mas o que tu dirias para os adolescentes, sabe? Dentro desse olhar, o que é que eles podem, qual é a pista para eles se escutarem, para que não tenha tanta força a tristeza, a depressão, a ansiedade, vividas e que eu sei que a adolescência é o momento que mais temos sede de transcendência, porque é um momento puro, que o corpo está transcendendo, está evoluindo, tem hormônio tudo funcionando, né? Tanto que muitos vão para a bebida, porque querem viver essa coisa extraordinária e eles não sabem como viver isso aí. Então, assim, o que é que tu dirias, né, para esses jovens, assim, como Foi médica, legal você como trazer mulher? essa coisa da bebida, porque não só a bebida, mas outras drogas, né? Drogas mais pesadas ainda, elas vêm como uma forma distorcida de buscar o desligamento dessa circunstância mental aflitiva, de medo, de raiva, de incerteza, né? Então, assim, tem uma coisa no meu ser me chamando para uma transcendência, me dizendo assim, a vida não é só isso, tem um estado maior, tem uma forma mais prazerosa de você estar na vida. Então, a droga é uma forma distorcida de sair desse circuito mental, né? Então, há que se achar formas outras, né? Corriqueiras para usar para isso, né? A biodança é uma delas, né? De você sair dessa rotina banal. Né? Mas o que é que eu diria para os adolescentes? Eu diria assim, que a vida não é só esse mundo concreto que a gente está vendo, né? A percepção da realidade, ela é limitada. Esse nosso corpo que nos possibilita atuar aqui, ele também nos limita. Porque a gente enxerga um comprimento de onda e frequência limitado. Tem coisas que a gente não enxerga. A gente ouve comprimentos de onda limitado. Tem sons que eu não ouço, o morcego ouve, por exemplo, né? Então, toda a nossa percepção da realidade é uma percepção limitada da realidade. Mas que a gente pode expandir a consciência para perceber a realidade de uma forma mais ampla, né? Nós não viemos aqui no planeta para resolver problemas, para sobreviver a duras penas. A vida não é essa luta. Essa luta é um efeito do nosso atraso de consciência. A gente já passou do tempo de criar uma sociedade mais justa, mais comunitária, uma sociedade onde os adultos priorizam a doação e não o recebimento de benefícios. Então, numa sociedade onde todo mundo coopera, onde todo mundo se comunica, né? Essa sociedade, ela vai existir e vai depender dos jovens, né? E como é que um jovem pode trabalhar para isso? Um jovem pode trabalhar aqui agora para ir tendo uma evolução de consciência. Como é que ele vai trabalhar? Ficando mais em contato com ele mesmo. Qual é o meu real desejo? Isso, essa escolha aqui que eu estou fazendo, cada pequena escolha. O que é que está motivando essa minha escolha? Eu estou escolhendo por medo? As escolhas que a gente escolhe por medo, elas geram mais medo. As escolhas que a gente faz por raiva, elas geram mais raiva. Então, às vezes, a gente escolhe uma coisa por medo. A gente quer uma coisa, mas a gente escolhe outra, que a gente acha mais seguro, né? O que é mesmo que o meu coração quer? Eu vou escolher o que o meu coração quer? Não, não vou. Por quê? Aí você registra. Mesmo que você faça a escolha,
que não é a do coração, mas você vai fazer uma escolha com consciência. E lá na frente você vai ver se a escolha deu certo, se não deu. Você vai começando a adquirir uma experiência mais profunda do que essa experiência rasa que a gente observa, a gente adquire só olhando o físico, né? Então, começar a olhar para os seus desejos, para as suas motivações e começar a desenvolver, começar a fazer preces interiores. Comece a falar com esse ser divino que lhe habita. Comece a pedir ajuda. Você não sabe o que fazer? Você pede ajuda. Me mostre qual é a vontade do meu coração nessa questão. E aí se habitua a silenciar um pouquinho, a contemplar um pouquinho, a fazer movimentos prazerosos, a ficar em conexão com o meu real desejo, com o meu real sentimento, e sempre sabendo que tem essa possibilidade de comunicação com o divino, que está em nós online o tempo todo. Né? Como se fosse um Google interno. Um Google interno que você pode recorrer. Por isso que Cristo disse, vigiai e orai, né? Porque você ia vigiando como é que você está, o que é que você quer, e você ia orando. E quanto mais você vigia, mais você qualifica a sua oração, porque a oração é específica para o que você está precisando agora, para o passo da agora, né? Eu acho que a gente fazendo esse hábito e a gente começando a fazer um esforço para olhar para o outro, não como alguém que tem que atender minha necessidade, mas quem é esse outro? Qual é a necessidade dele? Né? Que troca que nós podemos fazer? Sair desse lugar do outro como um isto. Aí eu acho que é assim, com pequenos passos a gente vai construir essa sociedade nova. E todos vão poder ser adultos nesse tempo, porque nós não tivemos esse privilégio, né? De ser adulto dessa nova sociedade, mas os jovens podem ter. Eu estava acompanhando agora, estou com meus netos, né? E acompanhando muitas tarefinhas, e a escola, ela tem um viés antroposófico, então tem uma visão espiritualizada. E eu vendo assim como é estimulado dentro das tarefinhas esse olhar da metáfora, esse olhar da sutileza das coisas, para no entanto. E aí me veio assim, como é mesmo, e gostando muito de estar nesse projeto agora, quando a gente está lá, né, recebendo um grupo de crianças, eu vejo como a criança por si só, ela já traz aquela atmosfera angelical, né, de alegria, de pureza, que assim, o que tu dizes para os pais, né, que estão assistindo, que vão assistir, os professores, para que eles contribuam mais com essa permanência dessa espiritualidade que a criança nasce, porque ela nasce já muito diluída, né? E aí a cultura vai fazendo com que ela vá se fragmentando e chega ao ponto que a gente precisa depois começar a fazer terapia para voltar de novo à vivência plena da espiritualidade. Então, assim, o que é que tu dirias, né, para a gente ter o cuidado com eles, com essas criancinhas, para elas poderem manter. Eu vejo muito assim, a gente nasce, fala assim, nós temos, o nível de espiritualidade vai nos dando uma condição mais pura de observar fenômenos que uma pessoa mais mecanizada não consegue, como a própria intuição, a clarividência, a audiovidência, as sensações, né, sinestésicas. Então a gente vai perdendo muito, que a cultura faz a gente perder. E aí, como a gente pode lidar com essa infância para que a gente sustente mais isso, né? Eu sei que a arte é um mecanismo, a natureza é outro mecanismo, tem várias coisas que vão ajudando. Mas, assim, o que tu dizes para nós, professores e pais e avós, essa tarefa de ser mãe, eu acho que foi a tarefa mais difícil da minha vida. A tarefa que eu tive mais dúvida. Mas eu acho que, assim, que é a mesma coisa. Eu acho que os pais, a coisa melhor que os pais fazem pelos filhos é olharem para dentro deles próprios. Olharem seus próprios desejos, suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, né? Porque a gente se enquadra, pelo menos eu fiz muito isso, né? A gente se enquadra num padrão de ser mãe, é assim. E a maioria das coisas desse padrão é sacrificar totalmente nossos desejos, né? Pelo filho.
Isso é um erro, porque quando a gente sacrifica nosso desejo, a gente sai da verdade. E a gente prejudica todos os envolvidos, nós e os filhos, né? Então, como é que eu posso ter esse olhar que olha para os filhos e olha para mim? E eu posso meditar, eu posso pedir ajuda, me ajude a lidar com isso de uma forma construtiva, me ajude a saber como é que eu faço para atender esse meu desejo e ao mesmo tempo ser uma boa mãe e cuidar dos meus filhos. Coisas, essa visão nossa é muito limitada, essa visão da terceira dimensão. É como se a gente estivesse dentro de uma cerca. Quando você ora e quando você medita, que você extrapola, é como se você voasse naquele cercadinho e você enxerga possibilidades que estão depois da cerca. Né? Aí você pode romper sua cerca e trabalhar além. A gente fica olhando só para o óbvio, a gente não vê, porque não tem saída. Nessa dimensão de consciência, não tem saída. Né? Essa crise que nós estamos vivendo, não tem saída para ela nessa dimensão de consciência. Por isso que todo mundo fica pensando mil coisas, como é que vai resolver, inventando coisas, sai um governo, faz um governo ótimo, daqui a pouco sai e vem outro pior do que o antes dele. Né? Como aconteceu para a gente. Então, não tem saída nessa dimensão de consciência. É uma época de transcendência. Você tem que se elevar para enxergar além da cerca. Né? É o chamado que Platão já fazia para sair da caverna. Né? Então, eu acho que os pais precisam olhar para dentro deles, muito mais do que se preocupar com o que é certo e com o que é errado para os filhos, né? E abrir o ouvido para ouvir os filhos, com essa intenção interna, eu quero ouvir, eu quero perceber a necessidade desse filho, que às vezes é uma necessidade diferente, que a gente nem acha que é boa, nem acha que é interessante. Mas será que isso que eu acho é mesmo verdade? Será que isso não é o anseio da alma dele? Como é que eu faço para olhar isso, para ajudar meu filho a ser quem ele é e para apenas ir protegendo dos riscos? Né? Não querer enquadrar o filho no caminho, porque nem a gente não enxerga nem para o nosso próprio caminho, imagina para o filho, né? Então eu acho que é isso, é orar e vigiar, é aquilo mesmo. Fazer o que os adolescentes? Orar e vigiar, igual o que Cristo disse. Fazer o que os pais? Orar e vigiar, e nós também, todo mundo. O Rolando Touro talvez dissesse, né? Dance. Orar e vigiar e dançar. E dançar, né? Então, assim, está quase acabando o nosso tempo, né? E, assim, para mim é uma coisa que eu te disse logo no começo. Fátima, tu vai ver, vai passar, a gente vai querer ficar conversando, porque é sempre muito bom conversar contigo. O projeto lhe espera, ele agradece profundamente pela sua dedicação e pela sua disponibilidade hoje de estar com a gente. Esse projeto foi patrocinado pelo CNV, pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. A gente está com 120 pessoas entre crianças e adolescentes. A gente agradece muito à Prefeitura de Meruoca, na pessoa do secretário de Educação, que envolveu 4 escolas e está sendo um parceiro muito legal com a gente. E, assim, a Associação Comunitária Sônia Maria faz parte, junto com o Portal Vida, são as 2 instituições que estão realizando. E, para mim, é um momento lindo de transcendência vê-los. Hoje, quem era aluno, hoje virou facilitador e fazendo acontecer, né? Dentro de uma comunidade rural, que hoje está virando uma referência não só Tem no quanto município tempo em dela. casa esse projeto de vocês? Esse que a gente está trabalhando, o Cirandando, está começando agora. Mas o que eu estou lá desde 2013, que a gente está num programa de desenvolvimento comunitário. E aí já tivemos várias fases, né? Teve a fase onde a gente criou a escola comunitária de biodança. Veio por um momento de transcendência, foi um sonho. E viu que não cabia só as aulas, aí pediram para ser uma escola. E aí a gente fez, assim, quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, já vi que a Solange, a Asmira, o Francisco, a Luciana, a Márcia, que está junto com a gente, que é uma psicóloga também, acho que você deve lembrar dela, Márcia Kibik, está com a gente no projeto, está coordenando a parte toda pedagógica. E, assim, abriu mão, foi um momento de transcendência dela também, abriu mão da vida dela aqui em Fortaleza e foi para Meruoca, e está lá junto com a gente. Faz só um mês que começou, a Márcia está dizendo. Assim, mas a gente tem um ano que escreveu, que ficou burocracias e tudo, aí faz um mês que começou. E está assim, está num momento ímpar, né, do projeto, de ter
tá fazendo tudo, vendo tudo acontecer já. Uhum. E se você quiser dizer alguma mensagem para a gente, Não, só tenho que dar parabéns para vocês e dizer como eu reverencio esse trabalho, né? E agradecer a todo mundo que está aqui. Eu não estava nem olhando o chat, mas agradecer a quem esteve aqui conosco, porque do ponto de vista espiritual, o espaço e tempo também são transcendidos, né? Então, na medida que a gente está aqui todos juntos, embora cada um na sua casa, tem uma unidade. Nós estamos espiritualmente juntos, né? E assim, tudo que acontece aqui é construído pela energia de todos nós. A minha, a da Cássia, a de todos que estão assistindo, né? E eu agradeço essa oportunidade, me senti muito bem de conversar aqui. Adorei conversar com você, que é uma pessoa que saiu da minha vida, mas não foi por meu livre-arbítrio, foi pelas circunstâncias, né? Fui morar lá na Meruoca. Eu sinto muita falta dos nossos tempos de conversas na Porque é biodança. sempre estar perto de ti, é sempre um motivo de aprender mais, de... Ai, como eu sinto falta desses momentos. Agora, já que inventaram live, nós vamos fazer várias. Vamos, direto. E assim, tem uma parceira que é o Instituto Nordeste Cidadania, um excelente parceiro também, que vive essa coisa da doação. A Caritas, que é uma outra parceira muito linda, que a gente está trabalhando com roupas, customizando roupas, né? E a Zumira está dizendo, minha querida amiga Fátima, e médica, que me cuida muito. Ela já me cuidou também, Zu, me cuida agora, de outro jeito, afetivamente. E é recíproco, viu? Porque tem dia que ela vem fazer acupuntura aqui, eu não sei, eu acho que eu que devia pagar ela. Tu sabe que a outra live foi com ela, né? Sobre a Das afetividade. conversas dessa, eu assisti. E Eu ela não foi assisti na muito... hora porque eu não pude, mas depois eu vi o vídeo no seu feed do Instagram. E a transcendência como a afetividade é o que permeia todo o projeto, que é a questão da inteligência afetiva e a questão dessa sutileza que passa por todas as outras linhas, né? A criatividade, a Bárbara, minha filha, que está na parte também muito da criatividade, da música, é a assessora técnica também do projeto. Então tá muito, muito bom esse projeto. Assim, eu estou curtindo como nunca. Cada dia é uma alegria diferente. E tem medo, a gente tem que transcender o medo. Teve Covid, teve professor com Covid, para tudo, vamos começar de novo. E aí eu estou vendo assim, como foi importante também a gente ter a humildade e seguir as regras, né? De colocar máscara, de tudo. Então você vai vendo que como isso aí dá para a gente reaprender um novo convívio, sabe, Fátima? Mesmo com esse monstro que a gente não vê, com amor, com carinho e com essa dedicação disciplinada de seguir humildemente as regras, a gente consegue, sim, fazer essa dança da vida na comunidade, como a Azul está falando. Né? Eu acho que não pode parar, não pode parar por aí. Então, assim, gratidão mesmo, viu? Você, como sempre, uma linda que eu amo bem muito. Gratidão, querida. Tudo de bom para todos, tá? Tá, joia. Tchau. Eu Até acho a que próxima. vai acabar agora. Então, a gente se despede. E gratidão a todos que vieram, tá certo? Todos os parceiros. E vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, pode Você vai entrar. deixar no seu feed? Sim, vamos deixar lá, tá Gravado. bom? Do Portal Vida. Tchau. Tudo de Tchau, bom. tudo de bom. Tchau.